doutora e promotora aí tá querendo prejudicar o meu time? Não. Vou decidir contra. Por que eu vou Eu quero poltrona para elas com garçom servindo champanhe. Não, professor. Vamos lá. O que eu deixei no quadro lá? Acusação. Você deixou lá no quadro. Acusação Defesa do vai direito combater o direito natural. Combater o direito natural. Combater o direito natural, porque para acusação vale o quê? Aquele que matar tem que morrer na forca. Então é direito positivo. O que vale para nós a acusação é direito positivo. Então vale para nós. Então, positivo Então, são as leis. Calma. Então vamos voltar lá na história passada, lá, justo positivismo com justo naturalismo. O que vale para a gente é defender o seguinte: na época do Whitmore, tinha uma lei. Tinha. E tinha que ser respeitada. era o Porque direito. nós sabemos que a partir do direito natural. Porque o que foi que os juízes falaram? Os juízes que estão a favor da acusação, que condenaram, né, mandaram o direito natural às favas e condenaram com base no positivo. Tá? Então, assim, nós não podemos pegar o caso e trazer ele para o Código Penal de hoje. A defesa vai bater a favor deles do direito natural e nós vamos combatê-lo. Então nós temos 4 bases. Nós vamos dizer que o direito natural não tem o valor que eles acham que tem. Aí é a guerra lá do justo naturalismo com o justo positivismo, né? Entre direito natural e direito positivo. Mandei aquele texto que vocês falei. Todo mundo leu o texto. Que confere direito natural com direito positivo. Né? Vamos trabalhar a favor dos 2 juízes que condenaram e contra os 2 juízes que absolveram. Né? E aí, quer dizer, aí o grupo começa a se fechar nisso, aí nós vamos discutir outras teses para poder até formar quem vai servir de testemunha. Porque na hora que você tiver a tese formada, alguém vai ter que testemunhar. E aí vai sair daqui uma testemunha qualquer. Mas a tese tem que sair do grupo todo. Só uma questão, professor, seguinte. A gente vai fazer a acusação, né? A gente pode mostrar a prova, a gente pode pedir, vamos supor, uma foto de um corpo dilacerado, parte dele, anexar na acusação? Tá ligado? Tá. Pronto. Tá. Vamos lá, me esclareça onde você quer chegar com isso. Porque é o seguinte, porque eu não quero, assim, é do meu ponto de vista, será que a única prova é somente o depoimento dos 4 que estiveram lá? Se posicione na história. Alguém viu? Pois é, nós não... Ninguém viu. Então, não tem prova nem prova, testemunha ocular, não tem nem para um lado nem para o outro. Ninguém Então viu. nós vamos trabalhar em cima do depoimento. Agora, essa acusação nossa, a gente não tinha que ouvir o depoimento das pessoas que estavam lá, não? Vai, mas dá no julgamento, né? Você vai fazer perguntas para eles. Na hora do julgamento, vai. Eu achei que a gente ia montar a tese da acusação baseado no testemunho daquelas pessoas que Basear nessa história que a gente tem. Tá. Tá? Vamos basear na história que a gente tem. É frágil? É lógico que é frágil. Os 2 lados. Né? Então a única coisa que a gente tem é o seguinte: admite que o que eles falaram é verdade. Então, você não quer que traga o caso para a autoridade? Não podemos trazer para cá, nem vai acrescentar, entendeu? Olha, dúvidas que vão surgir. Tá? Qual dos 4 matou? Não tem. Não E a tem. história não tem e nunca teve essa solução. É. Quando eles cortaram a bundinha dele para poder comer a carne mais macia, ele estava morto ou não? Pois é. Tava. Também não tem termo. Tava, matou para comer. Então estava morto. Será que a escolha foi feita daquela forma mesmo? Foi, porque isso foi admitido como verdadeiro. Eles falaram. Né? Eles falaram isso e a justiça lá de 1º grau admitiu como verdadeiro. Então acabou. Morreu um, mas não morreu um. Na história não morreu um para que salvasse 4. Morreram 11. Morreram 11.
Por que eles foram julgados pela morte de um só? Entendeu? Então o próprio livro dá isso aí. Então, peraí. Então, se for para acusar então pela morte de um, tem que acusar pela morte dos outros lá. Mas os outros foram um acidente, do um não foi. Mas é que eu quero a defesa, né? Mas entendeu? Aqui, nós da defesa, Não podemos olhar o lado de lá, não. pelo menos a princípio, Nós temos que olhar só o lado da defesa. não, calma, Se né? valeu Não é bem assim. A princípio, nós temos que olhar só o lado da Mas defesa tem que montar para a gente armar a estratégia de defesa. Depois que a gente tiver a nossa Mas estratégia de estratégia vai defesa, mandar isso nós vamos funcionar. começar a ver os pontos fracos da nossa estratégia de defesa. E agora nós Que temos que é olhar isso aí só que a você está fazendo. defesa. Isso que Só você a está fazendo defesa. aí é fundamental para nós como seres advogados. Mas primeiro a gente tem que traçar a linha primeiro, Tô falando. formatar a defesa, para depois a gente ver onde é que é o ponto fraco, para a gente caçar o argumento para esse ponto fraco. Então o que você falou aí, mais tarde vai ser importante para a gente achar como é que nós vamos defender disso. Porque Mas primeiro tem que armar o esqueleto da defesa. a princípio, para tratar a defesa, eu acho que a gente tem que partir por esse campo aí, que a própria história dá essa imagem pra gente. Então, peraí, se eles tinham direito a vida, o outro também tinha, beleza, mas se alguém, se outro lá tivesse perdido, ele teria, o direito à vida dele estava preservado, entendeu? Aquilo, ninguém premeditou tirar dele o direito à vida, não. Exatamente. Foi um sorteio. Para salvar a vida da maioria. E como também ninguém premeditou o acidente lá fora. E, na verdade, a gente pode tentar ressaltar e enfatizar o fato de ter sido ele o idealizador da ideia. Né? Ó, quando fala aqui, ó, em que o sujeito, para salvar um bem próprio, Foi idealizado. viu, aqui, ó, para salvar o bem próprio, ou de bem maior é a terceiro, vida. não quer dizer, exatamente, não quer dizer que é um bem, um carro, O uma bem casa. maior é a vida. É um bem, pode ser a vida, pode ser maior é a muitas outras coisas. E o bem maior que a gente tem é a vida. Então eles fizeram isso por causa do estado de necessidade. Eu acho que tem que partir nessa base aí, porque eu não vejo outro caminho. Eu vejo uma linha legal isso aí. Assim como não foi julgado pelos que morreram lá, não deve ser julgado pelo que morreu também não. Eu acho que também Ele não dá faz para parte misturar do que muito. morreram pra Porque, salvar. não, eu acho que não dá para misturar muito, porque aquele ali foi uma equipe de salvamento, que é assim como o bombeiro pode morrer num incêndio, ninguém vai nunca culpar Pois é, cara, mas a corporação. Pois é, Porque ele estava cumprindo uma missão arriscada. mas foi a linha da defesa somada no livro. Estado de necessidade é diferente de direito à vida. Mas foi a linha aqui. Diferença tem um outro. Mas foi a Não, linha de existe defesa. diferença, mas ele, no estado de necessidade, fala sobre o direito à vida. Pois é, mas a Que é linha o de bem defesa maior. dele foi em cima disso Tá aqui, aí. ó. Você mas puxar eu Para acho- salvar eu o acho bem que próprio. O que o Felme está querendo colocar é legal também, porque ele fala, se o Estado ali colocou a vida dos 10 em Isso. risco para salvar e matou os 10, por que eles não poderiam matar um para sobreviver o tempo que eles Foi precisavam? a linha dele. Se você pegar o livro, essa foi a linha dele. Essa foi a linha de defesa. Então, Pode é uma acrescentar coisa isso, pra com gente certeza. puxar, assim, alguma ideia boa, Aham. entendeu? De É um jogar fio, com o né? A partir Estado. desse Então, ó, fio, eu acho que a gente tinha que descobrir agora, quem está com isso aí na mão, quais foram os argumentos dos juízes que absorveram, para a gente ver se a gente já acrescenta na nossa linha de defesa. E depois a gente tem que ver aí direitinho quais foram os argumentos dos que condenaram, para a gente já ver como é que nós vamos contrapor isso. Thank you.
Não, é aqui. Deixa a viatura aqui. Porque a pessoa precisa. Você vai com a viatura lá dentro. Vamos descer com ele. Vamos descer com ele. Bora. Todo mundo parou pra olhar.
Albuquerque. Albuquerque. Cadê o Albuquerque? Hã? Albuquerque. Albuquerque. Não, só do lado. Só do gosto. Bota a blusa. Bota a blusa dele. Bota a blusa que é do gosto. Clóvis Roberto Gomes, que exercerá a função de diretor de segurança. A aluna Joslane Furbino Teixeira, que liderou uma das equipes de desenvolvimento deste projeto e que exercerá a função líder da promotora de justiça. A aluna Bárbara Judice Guerra, que liderou uma das equipes de desenvolvimento deste projeto e que exercerá a função líder dos advogados de defesa. E, por fim, eu, Joana Dar Pires Costa, que também atuei como líder de uma das equipes de desenvolvimento de projeto, que exercerei a função de escrivã. Bom dia. Dando início a essa sessão de julgamento, tenho o prazer de oficiar a presença do diretor da Faculdade de Direito de Campina, da secretária dessa faculdade, do professor Gustavo, e a importância da presença da sociedade para poder revelar o quanto é importante estarmos todos atuando na busca pelo bem e pela paz social. Obrigado por você. Vamos proceder na verificação da presença do jurado. Por favor, Ivan. Oficial de Justiça, Tayanara, verifique que os jurados estão presentes. Eduardo Matheus dos Santos, Luciene Patrícia dos Santos, Carmen Paixão Silva, Jarbas da Silva Luz, Gisele Rufino Lisboa, Catilza Condé, Cláudio Luiz de Oliveira, Sônia Firmina Oliveira, Leison Nunes Ferreira, Cileia Martins da Silva, Josiane Aparecida Maria. Dos 11 jurados, 11 estão presentes. Existem condições para a instalação dos trabalhos. Oficial de Justiça Irene. Realize o pregão. O
Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Trimpério, na forma como publicado aos 14 dias do mês de novembro de 2013, dá início ao julgamento dos cidadãos Alex Rodan Oxy, Anthony Sanrevac, Batiste Oyeuque Sarruc e Paula Binac, denunciados pelo Ministério Público do Estado de Fupac-Nolim, como incursos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal Metropolitano, crime de homicídio confessado pelos réus e do qual foi vítima o senhor Roger Wetmore, tudo conforme consta dos autos do processo número 2013-2S1-PR001. Senhores integrantes da Polícia Militar de Fupac-Nolim, responsáveis pela escolta dos réus, preparem-se para trazê-los até este recinto, quando ordenado pelo MM Juiz Presidente. Digníssimos representantes do Ministério Público do Estado de Fupac-Nolim e senhores advogados responsáveis pela defesa dos réus, aguardem a convocação para tomarem assento e seus postos de trabalho. Faço neste momento o chamamento das testemunhas arroladas pela acusação para que se declarem presentes. Cleo Anoroco Wetmore, Lohane Ariel Isol, Benevenuto Outro Matsus, Gustavo Leite. A seguir, faz chamamento das testemunhas arroladas pela defesa para que se declarem presentes. Mary Oipoque Sortex, Aline Godimides, Joana Rocha Stone e Alviso da Rieg Airão. Nos termos da lei, declaro presentes os réus, os integrantes do Ministério Público, os advogados de defesa, as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, lavrando e assinando este termo para todos os fins de direito. Doutora Giovanni, promotores de justiça estão presentes? Faça a convocação nominal. Doutora Mona Lisa. Doutora Maria do Amparo. Doutor Nilson. Doutor Cristina. Doutora Tabata. Doutor Cristiano. Doutora Jasmine. E doutor Paulinho. Doutora Bárbara Júdice. Os advogados dos réus estão presentes? Sim. Faça a convocação nominal para que eles se dirijam ao local reservado. Doutora Bruna. Doutora Simone. Doutor Igor. Doutor Emerson. Doutora Silésia. Doutora Cassiane. Doutora Marcela. Acabou de chegar no local do doutor Joaquim. Pode entrar, por favor. Você promover os sorteios públicos jurados, eu gostaria de comunicar a todos que, uma vez chamados e admitidos pela defesa ou pela acusação,
vocês não podem mais se comunicar com ele. Silêncio absoluto a partir de agora. Senhor jurado, em nome da lei, constituo-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com vossas consciências e nos ditames da justiça. Carmen Paixão da Silva. Eduardo Matosinho dos Santos. Catiúzio Pondé. Gisele Rufino. Jarbas da Silva Luz. Cláudio Luiz Oliveira. Luciene Patrícia. Senhores diretores de segurança, autorização da entrada dos réus até a sua justiça. Assassinos, acabaram com a minha cidade. Ninguém vai trabalhar mais na cidade, todo mundo com medo. Os assassinos, silêncio.
assassinos. Acontece, excelência. Tira quieto e respeita, porque eles também não é porque são assassinos, eles não são assassinos, eles são pessoas Por como gentileza, todos. queiram se comportar. Sua senhora. Você, gentileza. Qual o seu nome? Você tem advogado para promover sua defesa? Você tem algo a dizer em sua defesa? Qual é o seu nome? Meu nome é Você tem um advogado para promover a sua defesa? Sim. Você tem algo a dizer em sua defesa? Sim. Diga. Boca de bola. Pode ser sentado. Você. Gentileza. Qual o seu nome? Vamos lá, Biac. Você tem advogado para promover sua defesa? Você tem algo a dizer em sua defesa? Não. Qual é o seu nome? Alex Bodor. Você tem um advogado para promover a sua defesa? Sim. Você tem algo a dizer em sua defesa? Sou inocente. Seus canibais, comedores de carne humana. Você Vai respeita, pedir mais mas uma respeita vez. com eles. Não pode. Eles também têm família.
suas argumentações de que matar não é crime. Ora, matar não é crime? Está lá no Código Penal, artigo 121. Agora vem todos eles, com todo respeito, vem com Carlos Nobres, colega, em sustentar que matar não é crime. Imagine esses 4 assassinos aqui, ó. Agora está todo mundo com cara de santo, né? Todo mundo é inocente. Mas imagine eles saciando carne humana, comendo carne humana, saciando sangue de um companheiro. Eram frequentadores da casa de Roger. Agora vem a defesa alegar, né, igual foi dito aí pelo caro advogado Igor. Ele sustentou que, ele disse que os réus deveriam matar para aliviar o sofrimento das famílias deles. Ora, e o Roger? O Roger não tinha o direito de estar com a família dele? De estar com o ente querido? A esposa do Roger está grávida. Ela não sabe o que vai ser o destino dela daqui para frente. Abalada psicologicamente. Agiram de forma, foram frios, calculistas, tramaram a morte de Roger premeditadamente, dolosamente. Tiveram tempo de sobra para arquitetar todo o plano contra Roger. Senhores, a decisão de comer a carne humana foi totalmente precipitada. Não havia necessidade de urgência. Não havia necessidade de urgência. Ela foi desnecessária. Totalmente desnecessária. Estou comprovado pelo depoimento da testemunha de elevadíssimo conhecimento técnico e científico. Está ali, a antróloga. Quer outra pessoa melhor para dizer isso? Que havia outras alternativas? No momento que o nobre promotor Joaquim estava tecendo as suas documentações, a ironia da defesa, com que os senhores se postaram de frente para os jurados, que eles viram toda a ironia sua, os risos nos seus rostos. E é esse sentimento que terá a sociedade com uma possível absolvição desses assassinos. Aonde que a sociedade vai estar protegida, senhores? Onde? Vou descer novamente comentários quanto à defesa. No momento de desespero, tão desprovido de argumentos, alegar estado de necessidade. Estado de necessidade? Não havia perigo eminente ali naquele local. Não havia, eles não iriam morrer naquela hora. A intenção deles era somente matar, para matar a fome deles naquele instante. Tiveram discernimento das consequências advindas. Não estamos lidando aqui com pessoas leigas, todos alto grau de conhecimento. Mas naquela caverna, senhores, era um para todos e todos contra um. Coitado do Roger. 4 marmanjos desses, olha o porte físico deles. Tá rindo aqui, ó, senhores. Olha aqui, senhores jurados. Tá rindo da cara. Tá rindo. Tá rindo da falta de
consideração com o próximo. Ceifaram a vida de um companheiro. Tiraram dele o bem mais valioso. Continuem rindo. No final, os senhores terão a decisão deles. Estão vendo a covardia que fizeram com eles? São essas pessoas que os senhores querem. Será que eles vão tratar a sociedade lá fora com dignidade, com caráter? Espero que tenham filhos. Mas parece que não tem sentimentos. O fato deles estarem com fome não justificava matar o Roger. Não justificava. Existem milhares de pessoas no mundo inteiro passando fome. Mas morre de fome. Mas não sai aí matando as pessoas para comer. Não lhe dão o direito para fazer isso. Porque matar é crime. Eles mataram. Cometeram homicídio de forma cruel. Senhores, não se deixe enganar pela defesa. Os 9 colegas vão tentar confundi-los. Dizer que os réus estavam fora da sociedade, estavam distantes das leis. Ora, distante da lei? Por que distante da lei? Eles fizeram contato com as autoridades lá fora. Fizeram contato com as autoridades lá fora para ter breve absolução, porque eles sabiam que o Estado iria puni-los. Estavam conscientes. Aqui não há o que se falar na ausência de leis sobre a alegação que eles estavam fora da sociedade. Vocês imaginem o mal que esses assassinos fizeram para a sociedade. A sociedade está aqui, ó. Teve manifestação da sociedade. Agora, em falar que matar crime é normal, Macarronópolis nunca passou por essa situação. Foram eles, a sociedade, que criaram as regras, criaram as leis para que nós, da sociedade de Macarronópolis, pudéssemos ser protegidos. Agora, eu mostro os senhores aqui, ó. Aqui, ó. Olha a foto do Roger. Olha o que eles fizeram com o Roger. Tá dando pra gente pegar aí, companheiro? Terão, senhores, aqui tem pai de família. Terão, senhores, coragem de deixar os seus filhos numa possível absolvição desses assassinos, fazer uma expedição com eles? Terão a sociedade. Olha o que fizeram com o Roger. Terão a sociedade aí. Quem tem filhos, deles serem colocados lá fora amanhã e fazer uma expedição com eles. Me apresente aqui agora se tiver pessoas com essa coragem. Então, não há outra alternativa, senhores, de pedir a condenação deles. Eles cometeram crime. Que a lei seja aplicada. Que eles sejam condenados e que paguem pelos erros.
Código Penal, o artigo 23, ele deixa bem claro que não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito, em legítima defesa, sendo que na legítima defesa nós temos a legítima defesa de terceiros e a acusativa, se eu não me engano, e também sobre o estado de necessidade, que seria o que realmente esses réus viveram. Então, também no artigo 128 do Código Penal, diz o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. No caso, a mãe, ela corre o risco de vida, né? Então, ao dar à luz, o médico ele vai optar pela mãe, né? Nesse caso, eles vão priorizar a vida da mãe. Um outro caso também, que nos fala, o artigo 128, é que também não é permitido, não é considerado um crime se a gravidez ela resulta de estupro. Então, neste caso, o aborto ele é liberado, entendeu? Pelo nosso Código Penal, não é punido a pessoa que ela é estuprada, entendeu? E ela pode fazer um aborto. Por que isso? Porque o Ministério Público entende que eles estão muito preocupados com o psicomental, a mente da mãe, da mulher que está cometendo esse crime. Porque tirar a vida de uma criança, entendeu? Uma criança que poderia ter um futuro todo pela frente, porque simplesmente a mãe poderá ter problemas psicológicos futuros. E a vida desses quatro aqui? Como que é o psicológico deles? Já foi relatado através dos psicólogos que eles não vão ter uma vida normal. Eles vão levar isso pro resto da vida. Agora, é onde entra a contradição. Por que que o Estado absolve uma mulher que comete um crime de matar uma criança, uma vida? Por que que o Estado não vai absolver esses quatro indivíduos aqui? Por quê? Eu faço a pergunta para vocês. É onde entra a contradição. Então, o mesmo Estado que absolve uma mulher que pratica um aborto, ele vai absolver esses quatro indivíduos aqui agindo por extrema necessidade. Entendeu? Se tivesse que escolher para sobreviver todos eles iriam optar. Só que, igual foi falado anteriormente, o Estado ele negou total apoio. Entendeu? Então, o que eles fizeram foi de extrema ato de sobrevivência para eles. Por que eles alimentaram de Roger? Lembrando que tudo começou porque ele optou. Ele falou que se ele propôs esse jogo, entendeu? Ele foi o mentor, ele foi o cabeça. Então, a partir do momento que ele propôs isso, ele estaria sendo conivente e ele iria comer se fosse qualquer um desses fatos aqui. Então, é onde entra a contradição. Entendeu? Eles alimentaram de Roger porque ali eles não dispunham de outro meio para se alimentar. Então eu acho um absurdo, eu estou indignada mesmo a promotoria falar que é crime matar. Mas eu acabei de provar aqui para vocês que se não é crime uma mulher tirar uma vida, esses quatro aqui não tem direito de ser condenado não. Não tem não, sabe por quê? Porque eles são guerreiros, são trabalhadores. Como foi falado pelo meu colega, nenhum aqui tem antecedente criminal, nenhum aqui teria, isso foi um fato isolado, isso nunca aconteceu em Macarronópolis, foi um fato isolado. Agora, por que aconteceu isso? Eles vão poder se excluir da sociedade? Jamais. Eles pagam impostos, eles são cidadãos, como qualquer um aqui. O que esses quatro estão passando aqui, essa cadeira que eles estão aqui sentados, era para qualquer um de vocês que tivesse escolhido a mesma profissão que eles, era para vocês estarem aqui também. Então, ao julgar, eu quero que vocês se coloquem no lugar deles. Tá certo? O Estado vai prestar total apoio para a viúva de Roger. Pelo menos isso, porque o apoio que os quatro precisavam dentro da caverna não teve. Não teve. Agora eles vão ser chamados de assassinos, canibais, de vagabundos. Não, são todos trabalhadores, são todos pais de família. Então, gente, eu peço que na hora de voltar, entendeu? Vocês pensem mesmo, porque nenhum deles são assassinos, entendeu? Todos eles são homens, conforme todo mundo aqui, são cidadãos, entendeu? Então, assim, eu peço mesmo
que vocês revejam isso, porque a mesma lei que vai absorver um ato de aborto, ela pode absorver sim. Pessoas que mataram, eles mataram sim, ninguém aqui escondeu não, todos eles mataram. Matou por quê? Para sobreviver. Todo mundo aqui, gente, numa situação dessa, querendo ou não, você vai pensar em você vai pensar na sua família que está lá fora, você vai pensar que você quer retornar à sua vida normal, você quer retornar ao seu cotidiano, mas não. O que eles estão passando, poderia estar Roger ali, poderia ser a viúva de outro deles ali, mas não. Então, eu peço a absolvição deles, porque eles não são assassinos, eles são inocentes. Muito obrigada. Alex Rodar Obst, Antônio Sanrevac, Batiste Oriok, Paula Binac. Previamente qualificados nesses autos, foram denunciados pelo Ministério Público pelo fato de que, no dia 7 de 6 de 2013, agindo em concurso e com identidade de propósitos, teriam praticado o crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil,
alimentar-se da carne do falecido para saciar a fome que a todos ameaçava de morte. Mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, agiram em conjunto enquanto a vítima se encontrava adormecida. Devemos destacar que a ação e a intenção tendentes a obter o resultado foram compensadas pelos acusados à autoridade policial. A seu favor, os defensores pediram a declaração da absolvição sumária, alegando que a conduta se deu em face do inquestionável estado de necessidade. De tudo que se apurou nos autos e do que fortemente se revela através da expressão do sentimento do povo macarronapolitano, o que veio efetivamente para ser julgado foi o próprio ordenamento jurídico, se aplicável ao caso e se eficaz para solucioná-lo, e não os 4 acusados. Inquestionavelmente, qualquer decisão que viesse a ser proferida pelo juiz singular seria repudiada pela sociedade, notadamente dividida entre o justo e o legal, resultando em uma indesejável condenação do Poder Judiciário. Com suporte nesses fundamentos, este juízo, afastando eventuais dúvidas que pudessem desequilibrar ainda mais a paz social, entendeu que caberia exclusivamente à sociedade a análise e a interpretação desse caso. E a fim de se alcançar a justiça que deseja o povo Macarronópolis, pronunciou os acusados, remetendo a causa a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que ocorreu sem a necessidade do enfrentamento a recursos. Assim, neste dia 23 de novembro de 2013, os acusados foram submetidos a julgamento egrégio, primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Império, e após os intensos e acalorados debates promovidos através da exemplar conduta profissional dos integrantes do Ministério Público e da equipe responsável pela defesa, o Conselho de Sentença, de acordo com o termo de votação anexo, reconheceu, por 5 votos a 2, acolher os argumentos da defesa, admitindo a excludente de licitude sob o entendimento que os réus agiram em estado de necessidade e assim decidir pela sua absolvição. O direito natural prevaleceu sobre o direito positivo. Dispositivo. Quanto isso, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado para absolver os réus Alex Rodar, Antônio Sanrevac, Patrício Oriok, Paulo Abinac, das imputações que lhe foram feitas, considerando o reconhecimento da excludente licitude de estado de necessidade. Tudo nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal Macarronapolitano. Após certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos e proceda às anulações devidas para retirar as restrições contra os réus relativamente ao presente processo. Como consequência imediata, revogo prisão preventiva anteriormente decretada e determino o recolhimento dos mandatos de prisão anteriormente expedidos. Sentença publicada na sessão do júri. Com a palavra, a defesa. Nós queremos agradecer ao júri que tomou uma decisão sensata em não condenar esses 4 sobreviventes que já sofreram todas as punições possíveis que um ser humano poderia sofrer durante uma vida. Agradecemos ao excelentíssimo juiz, aos seus assessores, à acusação que trabalhou muito bem e a todos vocês aqui presentes. Muito obrigada. Eu preciso dizer, né, parabéns aos advogados da defesa pelo trabalho brilhante que eles fizeram. Agradeço a minha equipe, que foi excelente, apesar de que os jurados ter votado a favor da defesa, o mérito dos meus advogados continua presente e eu anuncio que vamos recorrer, pois é injusto a resposta dada por vocês. Excelentíssimos
juiz presidente do tribunal. Processo número 2013, 2S01-PR/001. Origem: Primeiro Tribunal do Júri da Camarga de Pimpé. Egréglia Camarga Criminal. O Ministério Público do Estado de Fupaquilomim, informados com a decisão do Conselho de Sentença, que em 23 de 11 de 2013 absolveu os réus Alex Opex, Anthony Son Rebaque, Oriuki Staburu e Paulo Labilac, visto que aceitou o argumento de que cometeram um ato em face do estado de necessidade, apresenta Vossa Excelência este apelo, fundamentado no artigo 593, inciso 3º, letra D, do Código de Processo Penal Napolitano, pleiteando em respeito à indispensável e necessária justiça a anulação de todo aquele procedimento. Consta dos autos, e sem nenhuma controvérsia, que os 4 réus confessaram a intenção inequívoca de ceifar a vida de Sr. Roger Otmore, e assim o fizeram, para imediatamente após saciarem a fome do qual estavam acometidos, devorando partes do seu corpo. A combatida decisão ignorou a prova incontestável e única existente nos autos, pois os réus cometeram o crime de homicídio doloso e qualificado, ficando assim incursos nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2, inciso 2 e 4 do Código Penal Napolitano. Por tudo isso, o Ministério Público Estadual pede a esta calenda Câmara Criminal que dê provimento ao seu apelo para anular o referido julgamento e, ao determinar que os autos voltem à sua origem, ordene ao MM, julgador da primeira instância, meritíssimo ministro, julgador da primeira instância, que intime os alunos do primeiro período do curso do Direito da FUPAC, Nova Lima, turma do primeiro semestre de 2014, para que organize novo júri simulado, promovendo assim outro julgamento. Pimpé, 23 de novembro de 2013. Promotora José. Muito obrigada. Uma mensagem que foi muito útil quando eu a recebi, e eu trago ela comigo na minha vida desde que eu a recebi. Eu espero que ela possa ser útil, principalmente para esse pessoal aqui, que agora eu não sei se é de primeiro período ou se é de décimo. A mensagem dizia o seguinte: num determinado lugar, vou chamá-lo de Macaronópolis, sempre governado por um rei que era tido como um sujeito muito bom de coração. E por isso ele conseguiu fazer essa Macaronópolis, que foi tão cantada aqui pela acusação, pela defesa, como um bom lugar de se viver, um lugar de paz, um lugar de harmonia. E parecia lá o Shangri-La do filme, né? Todo mundo vivia realmente em paz, um negócio admirável. Num determinado momento, ele, refletindo, né, chegou à conclusão que estava aproximando o momento da morte dele, da partida dele. Mas ele se preocupava com aquele povo do qual ele se orgulhava, daquele povo que era tão bacana, que vivia tão bem. E o filho dele, mais velho, que assumiria o lugar dele, ele não tinha nele aquela confiança de que ele daria sequência a essa forma de vida que levou Macaronópolis onde estava. Então ele chamou esse filho e foi procurar um cara que era tido como o sábio da floresta. E levou o filho para lá, encontrou o sábio, contou a história para ele. O sábio, porque era sábio, já sabia disso, já imaginava que o rapaz não teria condição de dar a sequência. Então o sábio disse para o rei o seguinte:
seguinte: deixa esse menino aqui comigo, né? E um dia ele vai voltar te dando uma resposta. O rei, que confiava muito no sábio, foi embora. O sábio então disse ao menino o seguinte: você vai entrar para dentro da floresta e você vai tentar ouvir todos os sons que você puder ouvir. E à medida que você for ouvindo, você vai guardando com você. Identifique e guarde, identifique e guarde. O menino, consciente da missão que ele tinha, entrou a floresta dentro, muito atento a tudo que estava acontecendo. E passaram-se dias, semanas, meses, anos. Um dia ele voltou já, rapazinho, e disse ao sábio o seguinte: eu acho que eu ouvi tudo. Eu sei identificar cada animal. Eu sei identificar quando está chegando a chuva, quando não está. De olho fechado eu sei se é dia, se é noite. E contou para ele essa série de coisas. E o sábio disse para ele assim: o que você está me dizendo é muito comum. Qualquer pessoa pode ouvir isso. E o lugar do seu pai não é lugar para qualquer pessoa. Volte para ouvir outras coisas. O menino entendeu, voltou. E mais uma vez, atento ao que estava acontecendo, o tempo foi passando, meses, anos. E um dia deitado, um dia amanhecendo, ele escutou uma coisa que ele nunca tinha escutado. E parou, prestou atenção, e ele percebeu que era muito diferente. E ele foi atento a isso, aquilo, foi pesquisando, aprofundando. Passou muito tempo nessa pesquisa, ele voltou, sábio, muito alegre, muito. Disse para ele assim: sabe, um belo dia, eu acordei com um barulho estranho, e quando eu vi, eu estava ouvindo a folha bebendo orvalho. Depois eu olhei para o lado, eu ouvi a semente germinando. Sabe, deixou ele falar. E disse para ele o seguinte: agora eu acho que você está preparado para governar Macarronópolis. Porque agora você demonstrou a capacidade de ouvir aquilo que o ser humano comum não ouve. E o mais importante, ouvir aquilo que as pessoas não falam. Suas dores, seus sentimentos, suas emoções. Ouvir o inaudível é se preparar para ser líder, para modificar alguma coisa na sociedade. Eu espero que essa aula de hoje fique para a gente, o resto das nossas vidas. Tenho muito a agradecer a todos vocês. Obrigado. Passo a palavra ao nosso diretor e à nossa secretária, que eu convido a estarem aqui na mesa. Eu quero agradecer o empenho de todos os alunos e parabenizar o Marco Antônio, o professor Marco Antônio. E foi brilhante, um belo orientador aí para vocês, né? E agradecer, porque sábado é um dia difícil, né? Principalmente para as mulheres aí, tem filhos, né? E para nós também, homens, que sábado nós resolvemos nossos problemas, né? Exato. Então eu agradeço a todos e parabenizo muito o Marco Antônio pela orientação aí desse trabalho. Excelente, Marco Antônio, parabéns. Também quero parabenizar todos pelo excelente trabalho, principalmente do professor, dos alunos do primeiro período, né? Foi uma excelente atividade de aprendizado para todos nós. E me coloco mais uma vez à disposição de todos, né? Estou
sabe onde me encontrar e precisar, estou à disposição.